Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Odilon Caldeira Neto, eu sou professor de História Contemporânea da Universidade Federal de Juiz de Fora e a convite do projeto História na Wiki, eu venho aqui comentar com vocês algumas questões relacionadas ao verbete sobre fascismo na Wikipedia. Pessoal, eu acho que essa questão da análise dos verbetes da Wikipedia é algo que particularmente eu acho muito interessante, talvez por dois grandes aspectos. O primeiro deles é que ele traz em questão algumas considerações, algumas possibilidades relacionadas a essas perspectivas do que a gente pode chamar como cultura histórica, de entender outros meios de reflexão, de disseminação e de produção de conhecimento histórico, assim como essa questão relacionada à própria história digital, história pública, ou seja, como nós vamos lidar, historiadoras e historiadores, com a produção de conhecimento sobre história, com questões políticas adjacentes, com disputas de narrativas, disputas de interesse político também, em torno de esferas que falam sobre a história, como é o caso da Wikipedia. E particularmente, no caso desses verbetes destinados a pensar a história da extrema-direita, seja ela brasileira ou global, é algo bastante interessante do ponto de vista da gente analisar como se dá disputas de campos políticos, disputas de grupos políticos, ou mesmo a inserção de narrativas negacionistas na Wikipedia. Afinal de contas, os militantes de organizações fascistas e neofascistas têm muito interesse na Wikipedia. Então existe também um processo de disputa sobre esse espaço, de disputa também sobre a história e também é uma disputa, claro, do presente sobre o fascismo, sobre o neofascismo e sobre a extrema-direita. Eu venho pesquisando o fascismo e o neofascismo há um bom tempo. Recentemente, inclusive, eu lancei esse livro com o colega Leandro Pereira Gonçalves, o Fascismo em Camisas Verdes, do integralismo ao neointegralismo, que busca, inclusive, analisar um pouco essa questão relacionada entre o fascismo e o neofascismo, para além da centralidade europeia. E a partir, inclusive, dessas questões, que eu tenho algumas críticas que a gente pode analisar aqui, o verbete sobre o fascismo, a partir de algumas questões, Quando a gente dá uma olhada no verbete, a gente nota que é um verbete bastante extenso. Em termos de temporalidade, ele cobre do fim do século XIX até o início do século XX, ou até o tempo atual. Então, dessa perspectiva, em termos da temporalidade, é relativamente exaustivo, e também por isso existe a necessidade de um recorte. Mas para além dessa questão relacionada à temporalidade em si, que o verbete busca analisar, busca contemplar, há algumas questões também problemáticas. A primeira delas é que me parece, olhando aqui por cima e analisando mesmo o verbete, eu vejo que há um processo talvez de tradução. Me parece que esse verbete ele não foi produzido originalmente por brasileiros ou portugueses ou pessoas da América do Sul. Afinal de contas, se a gente for pegar as referências do verbete, são referências bastante extensas, há também indicações de bibliografia, de estudos muito interessantes, mas é uma referência, uma lista bibliográfica, são referências bibliográficas que são quase exclusivamente em língua inglesa. Então, eu acredito que esse verbete ele tenha sido traduzido. Em certo sentido, além desse processo da tradução, acarreta também alguns problemas do ponto de vista textual e de conteúdo. Do ponto de vista textual, é uma questão da própria tradução. Há alguns errinhos, algumas incoerências, algo que é facilmente solucionável. Em termos da questão da interpretação do fascismo, ou seja, do que os estudiosos do fascismo propõem da sua caracterização, da sua historicidade, o artigo apresenta alguns autores que são muito interessantes. Eu diria que eles são bastante reconhecidos de maneira global, como Stanley Payne, Roger Griffin, Robert Paxton. Mas é necessário dizer também que o verbete acaba por esquecer autores não europeus, que propõem uma visão sobre a universalização do fascismo, sobre o fascismo como um fenômeno não apenas internacional, talvez tão pouco transnacional, mas sim efetivamente global. E uma outra questão, logo no início do verbete,
é relacionada às correntes interpretativas do fascismo. Não há menção à interpretação marxista. Claro que a interpretação marxista talvez esteja um pouco em desuso na historiografia, na ciência política, sobretudo norte-americana ou europeia, mas não é possível se esquecer dessa interpretação. Afinal de contas, ela traz diversos livros, diversos artigos, diversos debates sobre a caracterização do fascismo em torno da crise do capitalismo, em torno de estágios do desenvolvimento do capitalismo, em torno também de questões de classe. Então essa questão me parece bastante importante e não é colocada no artigo. Não há menção a nenhum autor que seja significativo do campo marxista e também da interpretação do fascismo. Em relação a questões econômicas no verbete, há também alguns pontos problemáticos. É afirmado em algum momento do verbete que o fascismo tinha como característica, no plano da economia, um forte conservadorismo. Mas eu acho que talvez a questão não seja propriamente essa. É evidente que o fascismo e os fascismos tinha como característica uma leitura antimarxista, anticomunista, antissocialista, antidemocrática e antiliberal da economia. Mas isso não quer dizer exclusivamente que o fascismo tinha uma visão conservadora do plano econômico. Afinal de contas, o conservadorismo ele sofre mutações ao longo do tempo. Então, essa assimilação entre fascismo e conservadorismo ela é bastante problemática. É claro que na história ocorreu e existiu diversos processos de assimilação entre fascistas e conservadores, no plano político, também no plano econômico, mas isso não pode se reduzir a uma similaridade ou mesmo entender que as duas questões são a mesma. Isso também envolve uma questão bastante forte, que não é delineada no verbete, que uma questão é o seguinte: entender o fascismo não é entender apenas o fascismo italiano. Não é entender também apenas o fascismo enquanto ditadura. Não é o entender apenas do fascismo enquanto política de Estado, enquanto estrutura de Estado. O fascismo, antes de se transformar em ditadura, o fascismo, antes de se transformar em regime, ele é também um movimento político. Ele é também, daí no meu entendimento, uma ideologia política. Então a gente tem processos de clivagens, de diferenciações entre o fascismo enquanto movimento e o fascismo enquanto regime. O fascismo, enquanto movimento, se enunciava como revolucionário. Já o fascismo enquanto ditadura, o fascismo enquanto prática, tinha uma perspectiva mais conservadora, uma perspectiva de interação e de relação intensa com setores das elites, sejam elas religiosas, políticas ou mesmo econômicas. Então essa questão ela não é muito bem delineada no verbete. Até porque o verbete ele parte quase exclusivamente da experiência italiana. E a gente tem que levar em consideração que o fascismo foi uma experiência não apenas italiana, não apenas europeia, e também que não está restrita exclusivamente ao período do entreguerras. Um outro ponto também que é pouco desenvolvido no verbete é o item fascismo e o mundo. Talvez, inclusive, isso tenha relação com a confusão estabelecida entre fascismo enquanto regime e fascismo enquanto movimento no verbete. Afinal de contas, o verbete pouco deixa nítido que houve desenvolvimento de muitas organizações, grupos e movimentos fascistas para além da Europa, inclusive no Brasil. Se a gente quer levar em consideração o fascismo como um movimento, uma expressão, uma ideologia política global, a gente tem que levar em consideração que o fascismo se desenvolveu na América Latina. Seja na Argentina, seja no Uruguai, seja no Chile e, claro, também no caso do Brasil, mediante a ação integralista brasileira. Então, o item fascismo e o mundo poderia ser um ponto de reflexão e desenvolvimento para tirar um pouco essa centralidade europeia do verbete. É algo, inclusive, que eu convido as pessoas a tentar empreender essa modificação. Um outro ponto interessante também é o fascismo como insulto. É claro que o fascismo como insulto ou como um adjetivo de desqualificação de oponentes políticos tem uma ênfase, né? Ele tem um uso mais intenso após 1945.
É como se o fascismo perdesse um aspecto de legitimidade política como ideologia ou como doutrina política após os reflexos e os resultados da Segunda Guerra Mundial. Mas é necessário frisar que o uso do adjetivo, o uso do termo fascismo como adjetivo de desqualificação política é coetâneo. Ele existe ao mesmo momento que existe a experiência histórica do fascismo. O termo fascismo como desqualificação foi colocado no jogo político e foi colocado em prática para desqualificar oponentes de diversos quadrantes políticos. Conservadores foram chamados de fascistas. Outros líderes autoritários que não foram propriamente fascistas também foram chamados de fascistas, ou mesmo expressões da social-democracia, ou mesmo de tendências revolucionárias de esquerda não stalinistas foram chamadas de fascistas na década de 20 e na década de 30. Então, claro que o adjetivo fascista, o fascismo com ponto de exclamação, ele tem um uso mais intenso após 1945. Mas ele existe também nas décadas de 40, da primeira metade da década de 40, assim como nas décadas de 20 e na década de 30. Um outro ponto também que eu acho um pouco problemático é o item sobre neofascismo. O neofascismo é entendido no verbete talvez como uma expressão mais bem acabada de partidos políticos. No entanto, o próprio verbete ele faz uma consideração sobre o fascismo como uma ideologia política. Uma ideologia política que cria grupos políticos, uma ideologia política que dá base, dá sustentação, inclusive, para ditaduras. No entanto, se a gente quer entender uma ideologia política, a gente não pode partir exclusivamente do ponto de vista da análise de partidos políticos, porque há outras formas também de manutenção e expressão de ideologias políticas que não são exclusivamente em torno de partidos políticos. Esse talvez seja um ponto interessante do neofascismo. Enquanto o fascismo se torna um adjetivo de desqualificação política, ele passa a existir não exclusivamente na política institucional, ou seja, nos partidos políticos. O neofascismo ele passa a existir também em literaturas, em negacionismo do Holocausto, em culturas juvenis urbanas como os skinheads, ou mesmo em meios bastante undergrounds do ponto de vista da extrema-direita global. Então, o neofascismo ele não pode ser entendido, na minha interpretação, exclusivamente em torno dos partidos políticos. Afinal de contas, os partidos políticos vão tentar se dissociar da mácula do fascismo histórico. Isso não quer dizer que as ideias políticas do fascismo, as mitologias políticas do fascismo, não estejam presentes em outras formas de organizações no meio político e também no meio social e meio cultural, seja europeu ou seja brasileiro. Então não é à toa que muitas vezes é necessário pensar qual que é o impacto de organizações neofascistas na política contemporânea, inclusive no Brasil, e faço aqui mais uma vez o merchan aqui do livro, O Fascismo em Camisas Verdes, ou mesmo para entender qual que é o impacto das ideias fascistas e de grupos neofascistas em contextos políticos mais amplos que renegam a sua filiação fascista, como é caso, inclusive, do contexto brasileiro atual. Então, entender o fascismo, entender o neofascismo, é muito importante para entender também a realidade atual da extrema-direita global. E eu acho que o verbete dá bastante pistas, nos dá bastante pistas para poder colocar essas questões em consideração, mas ele precisa passar também por um processo de atualização e reflexão, deixando um pouco de lado, talvez, a sua centralidade europeia e dialogando também com outros autores que não são europeus. Inclusive, esses autores dão uma munição, digamos assim, para entender o fascismo e o neofascismo com uma perspectiva diversificada, uma perspectiva não apenas europeia e também uma perspectiva global. E pessoal, não se esquecendo também, para que vocês que gostaram do vídeo, que acompanharam o vídeo até o fim, deem o like, compartilhem e se inscrevam no canal. Tchau, tchau!